Bom, a gente vai verificar agora um conteúdo que está relacionado à persistência de dados e à orientação a objetos com a nossa aplicação sendo orientada a objetos e o banco de dados sendo relacional, que são dois paradigmas bem diferentes. Nós fizemos, numa aula anterior, a persistência usando o ADO, onde nós inserimos instruções SQL e DDL para a manipulação dos dados de um banco de dados com base nos nossos objetos. Nós fizemos a instrução SQL sendo implementada como se a gente tivesse um terminal de banco, e nós fizemos uma implementação fazendo uso de reflexão, onde nós simulávamos um sistema de mapeamento genérico, que independente do tipo do objeto que viesse, o nosso sistema resolveria. Em resumo simples, nós fizemos um ORM, que é o que nós vamos ver hoje, mas fazendo uso do Entity Framework Core. Integração de bancos relacionais e orientação a objetos, né? Então, a transição entre esses paradigmas são vistas bastante como desafios, porque o teu programador ou você precisa saber os dois paradigmas. E às vezes você não quer despender tempo pegando o teu objeto e mapeando ele na unha para uma base de dados, que nem nós fizemos quando implementamos a ADO direto, porque isso leva um tempo. E a gente pode errar, porque quando a gente insere uma instrução SQL, a gente está colocando um texto, um literal, e a gente pode digitar errado, e isso leva a causar erros e dá problemas para isso daí. O modelo relacional, ele tem uma hierarquia em tabelas, colunas e registros, que são linhas, né? E o modelo orientado a objeto, ele trabalha com classes, propriedades e objeto. Então, são dois modelos bem diferentes. E como que a gente identifica o melhor caminho para isso? A gente coloca uma camada de ORM, que é o mapeamento objeto relacional e relacional objeto, que faz as duas vias. Uma ferramenta boa para usar com .NET e C#, que nem nós estamos trabalhando, é o Entity Framework Core. Ele é da própria Microsoft. Ele é o único? Não. Existem vários outros. Só que como é a implementação de referência, a gente utiliza esse. Tem o N-Hibernate e tem o Dapper também, que tem bastante gente que usa para coisas simples. Então, que problemas que a gente pode ter na integração entre um modelo orientado a objetos e um modelo relacional? Mapeamento complexo, que é o que eu comentei. Eu pego um objeto, eu tenho que saber a classe desse objeto, tenho que saber as propriedades para mapear para a tabela e para colunas. Eu tenho que fazer isso para uma inserção, para um update, para um delete e para um select por ID e um select all. Incompatibilidade de semântica, que é aquela hierarquia que eu falei. A orientação a objeto é baseada em classes, bancos relacionais baseados em tabelas. Herança e polimorfismo. Quando nós implementamos o ADO, seja com as instruções SQL ou o ADO fazendo uso de reflexão, nós trabalhamos no máximo uma associação simples. Nós não trabalhamos herança. Existe uma complexidade muito grande nisso daí. E o polimorfismo também é uma complexidade alta. Nós trabalhamos polimorfismo normalmente, né, sem envolver banco de dados, mas a gente precisa ter o nosso modelo orientado a objeto, que trabalha por natureza herança e polimorfismo, trabalhar da mesma maneira com objetos vindo de uma base de dados. E a situação de desempenho. Perder o menor tempo possível no mapeamento e na recuperação, perder o menor tempo possível na recuperação e na persistência dos dados. Então, se tiver muita camada, a gente pode perder tempo na recuperação de um dado. E, às vezes, a gente precisa inferir em um código SQL, porque o DBA pode falar para você, olha, você está usando um SQL assim. Se você usar um SQL dessa maneira, a sua consulta vai ser mais rápida. E falando em banco de dados, a ideia sempre é trabalhar com índices quando você faz alguma pesquisa, alguma coisa.
Tá? Trabalhar com índice agiliza bastante isso daí. Então, esses são alguns problemas de integração entre o modelo orientado a objeto e o modelo relacional. Um mapeamento complexo, né? O problema de integração com mapeamento complexo. Quando a gente trabalha relacionamentos de objeto para tabela, como que a gente vai relacionar um objeto para uma tabela? Quando a gente fala de objeto, a gente está falando, na realidade, de uma linha da tabela, um registro da tabela. Só que para a gente saber em qual tabela vai inserir, a gente tem que saber qual a classe do objeto. Se a gente faz na unha, a gente vai codificar um monte de classe com a mesma funcionalidade. Quando nós fizemos com reflexão, nós criamos um repositório único que atendia às 4 operações do CRUD para toda classe que chegasse. Qualquer objeto que chegasse, a gente tinha o CRUD implementado. E associações completas. Nós vimos ali uma simples, de um para muitos, mas eu posso ter um para um, eu posso ter muitos para muitos. Um dos problemas do mapeamento complexo está ligado nisso daí. Vamos imaginar aqui, então, um objeto cliente, né, um relacionamento complexo. Ele pode ter uma lista de objetos pedidos. São exemplos que a gente trabalha no dia a dia aqui. Um pedido, tem um cliente. Então, a propriedade de lista na classe cliente, né? Ou seja, ela vai ter uma relação com vários pedidos. Na orientação a objeto, a gente chama de associação. Mas quando a gente trabalha com um banco de dados, a gente chama de relacionamento. Então, são nomes diferentes para quase a mesma coisa. Então, como é que eu posso mapear? Quando eu recuperar um cliente, eu quero recuperar todos os pedidos dele. Ou então, isso é uma coisa perigosa. Porque pensa que eu recupero um cliente e ele fez 1 milhão de pedidos. Eu vou trazer tudo de uma vez. Isso pode ser perigoso, porque cai o desempenho. Porque imagina que eu quero ver só os dados do cliente naquele momento. Eu não quero ver os pedidos dele. Se eu quiser ver os pedidos dele, aí eu obtenho os pedidos dele numa nova consulta na base de dados. E ainda, eu não quero recuperar 1 milhão de pedidos. Eu quero paginar. Eu quero dizer, olha, você me traz 10 pedidos. Eu vou ver os 10. Quando eu terminar de ver os 10, você me traz mais 10. Então, eu tenho que pensar nessa complexidade de recuperação para não perder em desempenho. Tá ok? Posso filtrar esses pedidos por data, por valor, por várias coisas. Então, existe bastante complexidade nesse relacionamento entre objeto e tabela. O mapeamento da herança. Quando nós temos herança, nós temos uma hierarquia única, que nem vocês viram em aulas passadas. Então, num exemplo que ele tem aqui, ele tem um funcionário e tem um gerente e um desenvolvedor. Os dois são funcionários. Como é que eu vou mapear isso para a minha base de dados? Então, existem algumas técnicas, existem alguns padrões. No mapeamento do mundo orientado a objeto para o relacional, a gente pode seguir 2 opções. Eu crio uma tabela para cada classe, então eu teria uma tabela para funcionário, uma tabela para gerente e uma tabela para desenvolvedor. E eu faria o relacionamento dessas tabelas, dos registros dessa tabela, baseado na chave primária de funcionário sendo estrangeira para gerente e na chave primária de funcionário sendo estrangeira para desenvolvedor. Aí, se eu quiser recuperar um desenvolvedor, eu tenho que fazer um join entre funcionário e desenvolvedor. A outra maneira é eu ter uma tabela para cada classe concreta. Então, eu teria uma tabela para gerente e uma tabela para desenvolvedor. Aí eu teria certinho, olha, eu sei que o que está na tabela gerente é gerente. Eu sei que o que está na tabela desenvolvedor é desenvolvedor. E uma outra possibilidade ainda é ter uma única tabela para toda a hierarquia de classe. Eu teria uma tabela chamada funcionário e teria dentro dela os gerentes e os desenvolvedores. Mas como eu saberia qual registro é o quê? Eu precisaria colocar uma coluna na tabela que seria chamada de discriminadora ou tipificadora. Ela vai dizer qual o tipo daquele registro. Então, veja quanta coisa a gente tem que se preocupar para fazer o mapeamento de um objeto para um registro. É muita complexidade. Bom, aqui uma situação de uma associação complexa, né? Eu tenho uma turma. Essa turma possui um conjunto de alunos. Só que os alunos podem estar matriculados em várias turmas, que é o caso de vocês aqui, tá bom? Vocês podem estar em turmas diferentes. E as turmas que vocês estão têm alunos diferentes. É N para N.
Como é que eu vou mapear isso? Tem como, mas é trabalhoso fazer tudo isso na unha. E isso eu estou falando para uma associação entre aluno e turma. Eu posso ter várias outras ainda. Então, nessa ideia, surge a situação do ORM, que é o Object Relational Mapping, tá? Mapeamento de um paradigma orientado a objeto para um paradigma de banco de dados relacional. Então, ele resolve tudo isso para a gente. Aí, a nossa aplicação, nós programadores, programamos orientados a objeto. Aí, a gente quer gravar um registro. Chama o método lá, gravar, e manda o objeto. Ele se vira, em geral, SQL para a gente. Ah, eu quero recuperar um funcionário. Ele é uma hierarquia de herança. Ele vai saber, pelo código que eu estou dando, se a hora que ele recuperar o registro, ele é um gerente ou um desenvolvedor. Ele resolve tudo isso para a gente. Só que esse resolver para a gente, ele implementou por trás dos panos, de uma maneira muito melhor, aquela reflexão que nós trabalhamos. Então, vocês viram como é complicado uma reflexão simples. Imagina uma que cubra praticamente toda a problematização da situação do mapeamento. Bom, aqui a semântica, né? Eu quero recuperar todos os produtos que tenham o preço maior que 50. Então, é um select from where. Mas e se eu quero trazer de uma lista de pedidos que pertence a um objeto, né? Um objeto, lista de pedidos, eu vou dizer o seguinte, olha, isso em C#, tá bom? Eu utilizo o método where, que pertence ao link, que eu já apresentei para vocês. E aí eu uso uma arrow function, onde eu coloco assim, eu quero que você recupere todos os P's, que são os produtos, quando o preço de cada P for maior que 50. Então, muda a maneira da gente recuperar os dados. Só que usando o link, fica praticamente, semanticamente, igual, tá bom? A gente consegue ver, a gente tem o where, que tem no SQL também. Então, esse é um problema que o Entity Framework, em conjunto com o link, resolve. Só que o link não funciona só para o Entity Framework, nós vimos isso em exemplos anteriores. Ele funciona para qualquer coleção de objetos. Aqui a situação de mapeamento de herança, eu comentei com vocês no slide anterior, que pode ser uma tabela única, pode ser uma tabela por classe e pode ser uma tabela por classe concreta. Bom, que não consta aqui, mas pode ser. Aqui detalhando o que eu expliquei sobre mapeamento de herança, a situação de desempenho, né, consultas complicadas, problemas N+1, quando eu recupero um objeto e tenho que recuperar outros objetos daquele objeto, e daqueles objetos tem que recuperar outros objetos, então isso pode complicar bastante. Um overhead de mapeamento, pode ter uma sobrecarga, né, e ficar pesado isso daí. Então, aqui a situação do ORM, que é aquilo que eu venho comentando, ele veio para nos mapear um mundo relacional para um mundo orientado a objeto, e o caminho inverso também é verdadeiro. Tendo um objeto, ele mapeia para um mundo relacional. Então, aqui, exaltando pontos positivos e necessários para um ORM, que ele deve ser capaz de mapear adequadamente as estruturas de dados relacionais, como tabelas, colunas, para classes e propriedades e objetos para registros. O ORM que a gente vai utilizar é o EF Core. Ele permite o mapeamento de entidades, permite consultas fazendo uso do link, ele faz uso de migrações, eu vou comentar com vocês, a ideia de migrações é muito boa, ele trabalha relacionamentos e associações e trabalha controle de transações, aquela situação de ele gravar um dado só se tudo deu certo, se não deu certo ele desfaz todo o processo que estava sendo feito. Para eu poder trabalhar com o EF Core, eu preciso de dois pacotes. Um é o EF Core do banco que eu vou utilizar. Para a aplicação desses exemplos que vão estar aqui, o SQLite é o mais simples, porque ele não precisa ter nada na base no computador de vocês. Mas vocês vão trabalhar com SQL Server, com Oracle, com MySQL, com Postgre, com um banco que seja, aí cada um tem um pacote separado. Eu quero o SQL Server, então ao invés de ser SQLite, é SQL Server.
E um outro que eu preciso é o pacote Tools, que ele vai permitir eu trabalhar com o Migrations. Bom, aqui tem uma classe, tá? Que chama produto. Tem propriedade ID, propriedade nome e propriedade preço unitário. Isso é uma classe normal que vocês já conhecem. Só que eu quero fazer um mapeamento dessa classe para uma tabela, usando o Entity Framework. E eu posso fazer de 3 maneiras o mapeamento. Por convenção, que nós vamos ver depois, fazendo uso de atributos ou usando um conjunto de métodos identificados como Fluent API. Então, aqui está como atributo. Eu tenho a minha propriedade que representa a minha chave primária. Ela é a identidade do meu objeto e representa a chave primária. Então, eu marco ela, decoro ela, na realidade, com o atributo key. Aí eu tenho que importar esses datas annotations que estão aqui. Tá? Nome, não preciso de nada específico. Vai para uma coluna que chama nome. Preço unitário, eu quero que ele vá para uma coluna chamada preço. Então, quando eu criar a minha base de dados com base no meu modelo orientado a objeto, ele vai respeitar essas regras aqui de mapeamento. Tá bom? E eu estou mostrando para vocês um mapeamento tendo o modelo orientado a objeto para que ele crie a base de dados. Existe técnica e recurso aqui no EF-Core, até de maneira bem simples, de eu criar o meu modelo orientado a objeto baseado no meu modelo relacional. Só que tem que ter cuidado com isso, porque vira uma bagunça. E tem uma maneira apenas de eu mapear um banco já existente para um modelo orientado a objeto. Que às vezes você vai desenvolver uma aplicação e o banco já existe. Você não vai criar o banco, você vai usar o banco. Então eu posso mapear o banco que existe para isso daqui. Tá? A maneira que eu estou trabalhando chama Code First. Primeiro eu codifico e depois a base de dados. Porque eu estou criando uma aplicação nova baseada em orientado a objetos. Eu não quero me preocupar com a base de dados, com o banco relacional. Então eu estou focando minhas energias no orientado a objeto. Aí eu preciso configurar o meu Entity Framework para se conectar com a minha base de dados. Então aí eu tenho uma classe que estende dbContext. Tá? Herança. Esse dbContext, quem implementou? O Entity Framework, no caso, para o SQLite. Eu vou ter um dbContext para o SQL Server. Eu vou ter um dbContext para qualquer outro banco. Herança. Não me importa como implementou, sei que vai funcionar. E aí eu quero definir o mapeamento da minha classe produto para uma tabela chamada produtos. Lembrando também que em orientação a objeto, uma classe é sempre no singular. No modelo relacional, as tabelas estão sempre no plural. Então, eu crio uma coleção, DB7, chamada, para isso eu importo aqui o Entity Framework, e estou tipificando com generics, nós vimos generics, estou tipificando como produto. Então, ele vai criar um mapeamento para uma tabela chamada produtos para essa coleção. E aqui eu sobrescrevo o override, eu sobrescrevo um método chamado onConfiguration e eu recebo um Options Builder e eu estou dizendo o seguinte para ele, olha, usa o SQLite e essa é a string de conexão para acessar minha base de dados. No SQLite, ele vai criar esse banco aqui, .db, no root da minha aplicação. Se eu for usar o MySQL, eu tenho que ver como que eu crio uma string de conexão para o MySQL. Tá bom? Documentação do banco de dados. Aqui está tudo em um código só, mas normalmente essa classe fica em um arquivo separado dentro de uma pasta chamada data. Ok? E ela tem o nome, digamos lá, é appcontext ou datacontext, dependendo da convenção que vocês utilizam. Mas essa é a ideia simples. Aqui eu já tenho mapeado, usando atributos, a minha classe para a minha tabela. Deixa eu ver. Aqui temos uma diferença. Ó. Se verificar aqui, eu não tenho mais os atributos. Eu estou utilizando orientação a objetos sem poluir o meu código. Só que, naquele método
Aqui eu estou sobrescrevendo outro método, tá? Aqui é um configure e aqui é um model create. Quando eu criar o modelo do meu mapeamento, verifica que ele tem o override, tá bom? E tem aqui o extend. Ele vai dizer o seguinte, olha, para a entidade chamada produto, isso por genérico, você vai ter uma chave primária. A chave primária é a propriedade ID da classe produto. Ó, e você vai ter ainda que mudar, né? Ó, pego aqui a entidade produto, pego a propriedade chamada preço unitário e digo que ela vai ter um nome de coluna chamado preço. Isso daqui a gente usa muito quando pega um banco de dados que já existe. Porque daí as colunas têm um nome louco lá. A gente tem que mapear para orientação a objeto. Vocês não caiam na loucura de mapear, de criar o teu modelo de orientado a objeto com os nomes da coluna do banco de dados, porque você não está respeitando o modelo orientado a objeto. Tá? Então aqui a gente faz o mapeamento quando isso acontece. E tem a situação assim, ó, o mapeamento por convenção. O mapeamento por convenção é o seguinte, eu crio minha classe e o Entity Framework vai saber o que vai fazer. Se eu voltar aqui, eu posso não ter esse método, não ter nada aqui. Ele vai saber que o ID, porque está escrito ID, é chave primária. E aqui só, no preço unitário, que ele vai criar uma coluna chamada preço unitário. Tá bom? Então ele trabalha convenção ao invés de configuração. Então tem 3 maneiras de mapear: por atributo, por convenção ou por Fluent API. Vocês vão ver qual cabe melhor para cada situação. Não é forçar o uso de uma ou de outra. Você pode mesclar as 3, tá? De acordo com a sua necessidade. Não tem problema com isso daí. Como que funcionam as convenções, né? Como funcionam as convenções? Primeiro, a chave primária, por convenção, é a propriedade que chama ID. Se vocês lembram da maneira que eu orientei vocês a criar os identificadores, eles eram compostos pelo nome da classe e o sufixo ID. Então, produto ID, cliente ID, pedido ID. Ele já vai saber na classe que isso é a chave primária, porque vai ter o nome da classe mapeada mais ID. Relacionamentos. Como é que ele vai fazer a convenção? Eu tenho lá produto e tenho pedido. O meu produto, vamos lá, pedido e cliente. O meu pedido vai ter o pedido ID e ele pertence a um cliente. Então eu vou ter na minha classe pedido uma associação com o cliente. Ele vai falar, opa, tem um relacionamento aqui. Eu vou fazer o relacionamento. No cliente tem cliente ID, que é a chave primária do cliente. Aí ele vai falar, opa, esse cliente ID é chave estrangeira para cliente em pedido. Ele vai mapear tudo isso para a gente porque é a convenção dele. Então a gente tem que saber como a convenção funciona. Nome de tabela. Eu posso mudar o nome da tabela no momento que eu crio, usando atributo ou usando Fluent API. Se eu for usar convenção, o nome da tabela vai ser o nome da minha classe no plural. Só que o plural é em inglês. Tá? Eu posso desabilitar essa pluralização que ele dá usando o Fluent API na hora que vai criar o modelo. Então é questão de dar uma olhada na documentação para isso daí. Então essa é a ideia, essa é a convenção, regra das convenções utilizada pelo EF Core. Como que eu uso, né? Como que eu vou usar tudo isso que a gente fez? Eu tenho um main, eu estou aqui em cima criando o meu método, aqui a classe program, aqui o main, e eu estou usando o using, né? Porque eu quero abrir um contexto, ele vai abrir uma conexão com a minha base de dados, e quando terminar, eu quero que ele feche, para eu não ter que ficar dando close. Então eu uso o using. Aí eu estou dizendo aqui o seguinte, olha, instancie um produto para mim, nada de novo. Aí eu estou dizendo o seguinte, olha, eu tenho o contexto de mapeamento da minha aplicação. Então, nesse contexto, eu tenho uma propriedade chamada produtos. Eu quero adicionar nessa coleção o objeto produto. Isso tudo é na memória, não é no banco, mas é no contexto que ele chama
de mapeamento do Entity Framework. Nesse momento, ele gerencia tudo que está no contexto com base de dados, mas ele não gravou ainda. Ele vai gravar a hora que eu der esse Save Changes. Então, na hora que eu chamo Save Changes, ele pega tudo que está no contexto que ainda não está persistido e grava. Nós vamos ver isso daqui a pouco, esse tudo. Aqui, ó, eu estou recuperando um objeto, ó, find. O find, ele é rápido, ele vai procurar sempre pelo ID. Então, a gente vai saber que ele tem que ter um índice na chave primária. Normalmente, os bancos já criam um índice quando você cria chave primária, mas tem que verificar a documentação de cada banco. Então, o find trabalha em cima do ID, eu tenho que mandar o ID para ele. Aí, o cuidado. Se eu tenho uma chave primária simples, com um único campo, eu mando só um campo. Se eu tenho 2 campos, eu tenho que mandar 2 campos. Tá? Então, verificar como a nossa chave primária está. Aí, olha que legal aqui, ó. Eu recuperei o objeto. Tá aqui. Eu mudo o valor da propriedade dele, só mudo. Mudo o preço, só mudo. E falo grava. Aí ele vai identificar, fala, opa, esse objeto, ele foi recuperado do banco e foi trazido para o meu contexto. Então eu tenho que ficar monitorando tudo o que acontece nesse objeto. Porque a hora que o cara mandar o gravar, eu tenho que pegar tudo que está no contexto e mandar para o banco. Então tem que abstrair bem isso daí. Aqui eu estou removendo um objeto. Ó, remove o objeto, só que detalhe, para eu remover um objeto, esse objeto precisa ter sido recuperado do banco e trazido para o contexto do EF Core. Aí eu consigo remover ele. Removi, Save Changes. Quero recuperar todos os objetos. Pego o contexto, propriedade e produtos do list. Ele recupera tudo. Lembrando, isso é perigoso, tá bom? Posso ter muitos registros. A ideia é fazer uma paginação para recuperar os objetos. E isso é bem tranquilo com o Entity Framework. Acho que com qualquer banco é tranquilo. Então, consultas link. Eu posso trabalhar com o link para gerar consultas orientada a objeto que seja mapeada para um modelo relacional. Nós vimos o where para isso daí, mas tem várias outras possibilidades. Então, eu tenho aqui, ó. Olha, tem o contexto, pego a propriedade de produtos. O where me traga tudo que cumpra essa condição do list. Ele vai gerar um list para isso. Posso ter aqui um end, posso ter um or, posso fazer várias coisas. Como que a gente sabe? Vendo documentação, vendo os recursos e trabalhando. E aqui eu exibo. Aqui tem o pacote do link que tem que importar, que é o Entity Framework Core, que a gente já vai ter ele, né? E aqui o import use link na classe, tá bom? Então, gerenciamento de migrações. Aqui é uma coisa extremamente importante que poucos utilizam. Quando nós criamos a nossa base de dados, ela está em um estado de início de atividade. O que acontece? Veio uma demanda. Você vai alterar a tua base de dados. Só que você não pode simplesmente mudar a tua base de dados, ir lá e não ter nada registrado. Então, a gente cria uma migração. O EF Core, ele tem um cara que chama Migrations. Então, ele vai pegar, quando você terminou o teu modelo de negócio, o modelo orientado a objeto, a gente vai criar a base de dados. A gente vai criar ela usando Migrations. Ele vai verificar o teu modelo de negócio, vai gerar todo o código baseado no teu modelo de negócio para criar a base de dados. Ele vai criar uma migração. Essa migração vai ser executada e a base de dados é criada. E um arquivo para essa migração fica registrado com um nome. Versão 01, início de atividades, um nome semântico. Aí o que acontece? Veio uma demanda. Olha, você precisa criar uma nova tabela. Então, eu vou criar no meu modelo de negócio a nova classe, vou gerar uma migração dizendo, olha, nova classe criada. Ele gera o código-fonte para que essa nova atualização seja feita no banco, e aí depois você atualiza e ele gera no banco.
Uma coisa muito legal, não funcionou, volta para a versão anterior. Então, a migração, ela tem o que ela chama de up, que ela executa a migração. E ela tem o que ela chama de down, que ela volta um nível. É como se fosse um repositório, tá? Onde você faz push e você tem o seu histórico e você pode voltar um commit, pode registrar o commit. É a mesma filosofia. Isso é muito bom. Bom, então, migrações. Por que ela é importante? Então, migrações de banco de dados. Ela descreve toda alteração feita no banco. É um documento que você consegue ver. Olha, tal data foi feito isso no banco, tal data foi feito aquilo. Versionamento do esquema. Eu consigo versionar o meu banco de dados. Arquivos de migração. Ele gera arquivos que são executados para criar a base de dados. Comandos de migração. Eu posso criar, aplicar, recuperar. E integração controle de versão. Eu posso integrar a minha migração com o Git, por exemplo. Aqui, como é que eu faço uso do Migrations? Tenho minha classe, respeitando as convenções. Tenho o meu DB Context, onde eu defino uma coleção que vai ser mapeada para a tabela, e eu tenho aqui a configuração de conexão com o meu banco. Eu preciso, com isso pronto, ir no terminal e habilitar uma migração. .NET, Add Migrations, EF Migrations, Add. Esse Add é o nome que eu estou dando para aquela minha migração. Então, se eu estou criando uma tabela de clientes, né, vai ser ali criação da tabela para clientes. E aí eu atualizo o meu banco de dados com .NET EF Database Update. Nesse momento, se o banco não existe, ele cria. Se o banco existe, ele atualiza a estrutura dele, baseada no que você tem no teu modelo de negócio. Como ele trabalha os relacionamentos na base de dados e as associações no modelo orientado a objeto. Em banco de dados, nós temos um para um e um para muitos. Né? E às vezes se fala de muitos para um. Não tenho muitos para muitos. Na orientação a objeto existe muitos para muitos. Só que quando for mapeada para o modelo relacional, ele vai jogar lá uma tabela associativa que vai representar o muitos para muitos. Vai ter um para muitos para aquela, de um lado, e um para muitos de outro lado para ela. Então, se eu tiver lá uma classe produtos e uma classe pedidos, e dentro de pedidos eu tiver uma lista de produtos, lá no banco de dados ele vai criar uma tabela pedidos produtos. Tá? Cria a terceira tabela. E a gente tem que cuidar com isso daí também, como mapear isso com o Entity Framework, né? Então aqui diz, ó, um para muitos, muitos para muitos. Navegação, né? Como é que eu navego de um objeto para outro objeto? Em banco de dados, você pega um objeto, pega o ID dele, faz um select daquele ID. Ou você faz um join e traz tudo junto, tá? E chaves estrangeiras, né? Como é que eu gerencio as chaves estrangeiras? Qual que vai ser a chave primária da tabela, que vai ser a chave estrangeira da outra? Então, são pontos importantes para dominar relacionamento e associação. Aqui tem um exemplo usando convenção. Eu tenho a minha classe pessoa, eu tenho uma classe endereço, dentro de pessoa eu tenho uma propriedade endereço. Opa, é um para um, tá? Ele faz isso sozinho. E dentro de endereço eu tenho pessoa. Então, eu de pessoa navego para endereço e de endereço eu navego para pessoa. Como é que eu faço isso usando o Fluent API? Aqui no OModel Create, então, ó, uma pessoa tem um endereço. O endereço vem com uma pessoa. Eu mapeei o relacionamento e a navegação entre os objetos. Porque quando eu recuperar uma pessoa, ele vai ter que trazer o endereço para mim. Quando eu recuperar o endereço, ele vai ter que trazer a pessoa para mim. Aqui eu estou usando atributos. Tá? Aqui convenção, aqui Fluent API, aqui usando atributos. Eu digo, ó, que em pessoa o endereço ID é um campo obrigatório, usando required. E já em endereço a pessoa não é obrigatório. Tá? Regra de negócio. Aqui eu tenho o um para muitos. Ó. Eu tenho um departamento que tem muitos funcionários. E cada
funcionário está ligado a um departamento. Isso é convenção. Como que eu mapeio com Fluent API? Olha, um funcionário tem um departamento. Só que cada departamento de um funcionário tem muitos funcionários. E aqui eu estou dizendo a chave estrangeira qual que vai fazer a ligação entre essas duas tabelas. E aqui eu tenho... aqui é muitos para muitos, ó. Tá? Aqui é muitos para muitos. Então aqui eu tenho um mapeamento, ó, chamado Inverse Properties. Estou dizendo, ó, joga a responsabilidade desse mapeamento para a tabela alunos. Propriedade alunos, né? Que vai estar em disciplina. E aqui é a mesma coisa, olha, joga a responsabilidade do mapeamento de alunos para disciplinas que está dentro de aluno. Isso é por atributo. Então, normalmente, no caso de muitos para muitos, em algumas situações, o Fluent API se faz necessário. Tá? O muitos para muitos teve um tempo que não funcionava no EF Core. Ele voltou, acredito, na versão 6 ou 7 do EF Core que ele voltou. Navegação. Aqui uma coisa muito importante. Eu tenho duas maneiras de recuperação de um objeto da base de dados. Uma maneira que é chamada de forçada, que em inglês é o eager, e tem uma maneira chamada tardia, que em inglês é o lazy, que às vezes pode ser traduzida como preguiçosa. O que acontece? Existe convenção para isso. Se eu tenho, por exemplo, o meu departamento, que tem muitos funcionários, quando eu recuperar um departamento, ele não vai trazer todos os funcionários, porque isso é caro, é um join. Mas se naquele momento eu falo, olha, quando eu trouxer um departamento, eu quero que você traga todos os funcionários. Aí eu forço com include. Porque nessa associação o padrão é o lazy e o include faz o eager. Tá? Ele diz, olha, traz tudo para mim. Se eu não fizer isso, ele vai trazer só o departamento. Aí eu recuperei o departamento, agora eu quero recuperar os funcionários. A hora que você chamar a propriedade funcionários do departamento, ele dispara um select para trazer todos os departamentos daquele funcionário, sozinho. Mas aí não é um join, tá? É um outro select, porque às vezes você não quer isso. Aqui é a mesma coisa para funcionário sendo recuperado, e aqui, fazendo o first or the full, né? Aqui é interessante assim, ó. First or the full. Se ele não encontrar, ele traz nulo. Se eu chamar só first e ele não tiver, ele dispara uma exceção. Então aí você tem que avaliar qual a regra de negócio da tua aplicação para você saber o que faz. Chave estrangeira. Aqui, ó, eu tenho livro e autor. Então, em autor eu tenho um conjunto de livros. E em livro eu tenho um autor. Nota aqui que além da associação, eu estou colocando o autor ID para eu poder gerenciar. Isso é muito legal, porque quando eu trabalho o lazy, ou seja, carga tardia, ele vai trazer o ID, porque o ID ele faz parte da tabela, do registro. Ele é uma coluna. Então ele tem valor. Então eu posso verificar se o ID está nulo ou não. Se eu não crio esse ID aqui, nessa codificação, o Entity Framework, por trás dos panos, cria para ele, porque ele precisa. Tá bom? Isso daqui é uma maneira da gente ter para nos auxiliar na programação. Se a gente não fizer, ele vai fazer sozinho para ele. Mas aqui a gente está fazendo para a gente e para ele. Aqui é a maneira de controlar por Fluent API a chave estrangeira. E aqui usando o foreign key como atributo. Controle de transações. Transações é assim, ó, um exemplo clássico. Você vai no caixa eletrônico, você quer sacar um dinheiro. Aí o dinheiro não saiu. A tua conta tem saldo atualizado sem você receber o dinheiro? Não pode. Então isso chama transação. Olha, você só debita da conta quando o dinheiro for entregue. São raras exceções que ocorrem por problema mecânico do dinheiro não ser entregue. Mas tem vários sensores ali que controlam isso. Outra situação, uma compra de uma passagem. O lugar que a pessoa está comprando só pode ser marcado como ocupado quando ele efetivamente comprar a passagem.
Se der algum erro, não termina aquilo. Essas compras online, tem várias etapas que você faz para comprar. Selecionar os produtos, informar o endereço, informar a forma de pagamento, realizar o pagamento. Isso só pode ser gravado se deu tudo certo. Tá? Então, isso chama-se transação. E o EF Core, acho que vocês em banco de dados, se não viram, vão ver ainda esse negócio de controle de transações, que é muito importante. Então, ele possui o que ele chama de transação explícita. Quando a gente trabalha transações, ou a princípio de tudo, quando ele trabalha com banco de dados, tudo precisa ser transacional. E tudo tem que estar dentro de um try-catch. Porque, usando exceção, se der algum erro, eu sei, opa, não posso gravar. Eu tenho que voltar tudo. Então, aqui dentro de um try-catch, eu estou tentando adicionar um novo produto. Estou tentando remover um outro e gravar. Nota que eu estou gravando aqui e estou gravando aqui. Eu poderia gravar uma única vez. Tá? Faço tudo o que tem que ser feito e gravo uma única vez. Deu tudo certo, eu faço commit. Opa, aqui deu algum erro, deu exceção. Então, ele não chega no commit, ele faz um rollback. Então, por eu ter o commit aqui, isso é chamado de explícito. Tá? Depois tem um outro exemplo, onde está implícito. Fez tudo o que está dentro do try. Ele commita sozinho. Deu erro, o rollback eu tenho que dar. Tá? Então, esse é o controle de transações. Aqui, o fluxo de trabalho, né? Como que vocês devem fazer para criar uma aplicação aí para vocês testarem, tudo isso daí. Crio o meu modelo de dados, meu modelo de negócio. Tá? Faço o mapeamento, se não for seguir o modelo de convenção. Crio a classe de contexto. Crio a migração e aplico ela na base de dados. O mouse aqui está. Faço todo o procedimento que eu precisar de consulta, de recuperação, de atualização. E com isso eu faço a execução no banco de dados, trabalho o retorno dos resultados, trabalho tudo direitinho. Então esse é um fluxo que é o ideal para vocês pegarem esses slides, criarem uma aplicação de teste com os exemplos que estão aqui, é o fluxo que tem que ser seguido. E para fechar, algumas considerações importantes sobre o EF Core, sobre a importância do ORM, os benefícios que ele traz. Veja que tudo que eu mostrei para vocês aqui do EF Core, se nós temos que fazer isso na unha, programando orientação a objeto. É muito trabalho. Tá? É muito trabalho. Então, com reflexão, a gente diminui um pouco, mas ainda é muito trabalho. Então, vamos usar uma coisa, um produto, né? Vamos usar um produto que resolve esse problema e resolve com excelência. Tá ok?